O aumento excessivo da frota de veículos nas cidades causa congestionamentos e gera impacto no aquecimento global. Usar o transporte coletivo é uma das alternativas para amenizar o problema. E o senhor acha que aqui em Taubaté tem muitos carros? Eu acho que o volume é grande, né? Houve um aumento muito grande dos últimos 10 anos para cá. Utiliza o transporte público algumas vezes? Difícil. Depois do carro é difícil a gente utilizar o ônibus. Em 10 anos, o número da frota de veículos da região metropolitana do Vale dobrou, o que já desafia o planejamento urbano da região. Segundo o IBGE, foi um crescimento de 119% da frota de 2005 a 2015. Mas como esses dados prejudicam o trânsito nas cidades? Esses dados eles são impactantes no crescimento da região. E a região ela não se preparou adequadamente para esse crescimento. Nós não temos um planejamento urbano de médio e longo prazo. Nós não temos um planejamento regional entre as cidades. Para o economista, há motivos para o aumento desses números. Em 10 anos, a economia mudou bastante. Nós tivemos aquelas pessoas que eram da camada D e E da população passando para a camada C, pessoas da camada C passando para B. Nós tivemos uma onda de facilidade de crédito muito grande, nós tivemos facilidade na questão do tempo de pagamento, né? Gente financiando automóvel em 60, 70, 80 meses com prestações pequenas. Então isso tudo, né, realmente ficou um momento propício para o consumo, né? E principalmente o automóvel, onde que todos hoje em dia, às vezes não é nem mais luxo, né? É necessidade que você tem. Para o Flávio, o transporte coletivo é uma forma de minimizar os efeitos colaterais de um trânsito cheio. Se você imaginar que um ônibus leva 80 pessoas, né, numa viagem ou mais, um trem leva 1.500, né, nós estamos tirando 1.500 carros da rua. Então a gente tem que melhorar o transporte coletivo, ele é estratégico, ele é fundamental para as cidades. E não dá para cada cidade pensar na sua solução. A solução ela é regional. E tem gente que já faz isso, deixa o automóvel em casa e utiliza o ônibus. É o caso do seu Vicente. Porque eu vim sozinho, rapidinho, vou gastar gasolina de bobeira, né? Então, eu vim de ônibus. E o economista acredita que o planejamento é necessário. Precisa ser revisto e decidir o que a cidade quer. Ela quer ficar do jeito que está, talvez tenha até vamos dizer, um pouco de alguma coisa de rural, né? E a maioria urbana, ou não. Então vamos ser uma cidade realmente industrial, uma cidade urbana. Aí tem que ter as infraestruturas, tem que ver um anel viário, alguma coisa para dar sustentação para esses automóveis todos que estão chegando aí na cidade. O teto de gastos começou a valer no ano passado e é uma medida do governo federal para tentar controlar as contas públicas. O teto impede que as despesas aumentem no percentual acima da inflação que foi registrada no ano anterior. O teto de gastos começou a valer no ano passado e é uma medida do governo federal para tentar controlar as contas públicas. Ele impede que as despesas aumentem num percentual acima da inflação que foi registrada no ano anterior. No ano de 2017, por exemplo, as despesas dos três poderes não poderiam crescer mais do que 7,2%. O governo disse que o Executivo e o Legislativo cumpriram a regra, mas que o Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público não obedeceram o limite de gastos. As despesas do governo federal aumentaram 3% e as do Legislativo 2,9%. Mas o Judiciário aumentou os gastos em 7,5%, o Ministério Público em 9,5%, e a campeã em extrapolar o teto de gastos foi a Defensoria Pública, que aumentou as despesas em 14,2%. No geral, Michel Temer conseguiu deixar as despesas abaixo do teto, já que o governo cortou alguns gastos e compensou o descontrole de outros poderes. Só que nesse ano o problema é um pouco maior. A inflação do ano passado foi bem baixa, menor inclusive do que a meta do governo, e isso acaba limitando ainda mais os gastos dos três poderes. Em 2018, as despesas não podem aumentar mais do que 2,95%. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, já garantiu mais corte de gastos.
Ele disse que não sabe ainda o valor e em que área exatamente o governo vai investir menos, mas que a equipe econômica de Michel Temer já formulou um plano de ajuste fiscal para tentar aumentar a receita e diminuir os gastos. Entre as medidas desse plano está o adiamento dos reajustes salariais dos servidores durante o ano todo. O Supremo Tribunal Federal vetou essa medida por uma liminar no ano passado. Você vai conhecer agora mais um caso de superação. Desta vez é do professor Telmo Pereira, morador de Itajubá, Minas Gerais. A deficiência auditiva causada por um acidente não foi motivo para ele desistir do sonho de lecionar. O repórter setorial abre espaço para contar um pouco dessa história de luta e persistência. Professor, casado, pai de família. Telmo Pereira mora em Itajubá, interior de Minas Gerais. O que faz ele ser diferente dos outros professores é a facilidade em dar aulas sem poder ouvir. Telmo tem deficiência auditiva, causada por um acidente de bicicleta quando ainda era jovem, aos 18 anos. Depois de bater a cabeça no chão e sofrer traumatismo craniano, o mundo silenciou para Telmo. Mas ele não se entregou ao problema. Foi à luta com muita disposição, sem jamais desistir dos sonhos. Segundo Jaqueline, mulher de Telmo, eles já eram namorados quando o acidente aconteceu. Que Deus prepara a gente para as coisas, entendeu? Deus prepara a gente para viver situações. Então, para mim, eu não sei se foi por causa da minha idade, eu era muito nova ainda, não caiu a ficha na hora. Para se comunicar com as pessoas, o professor faz leitura labial, mas não era assim antes. Então, no começo, é igual ele falou, foi através de escrita, bloquinho de nota. Aí, depois que ele começou a fazer fonoaudiologia, ele começou a fazer uma leitura labial bem melhor, foi aperfeiçoando. O casal tem 2 filhos, Maria Paula e Pedro Henrique, o mais novo da família, que tem o pai como referência de vida. É um cara que superou as dificuldades. Ele procurou superar as dificuldades dele e ajudar outras pessoas. Ele faz tudo pelos filhos, sempre foi assim. Ele é muito engraçado, muito extrovertido também. Ele diverte a gente o tempo inteiro dentro de casa. É muito bom morar com ele por causa disso. Formado em História, Educação Física e Informática, o professor Telmo leva uma vida ativa. O dia começa cedo para ele. Leciona de manhã e à tarde. A moto deixa o trajeto mais curto para a escola. E quando resolve caminhar pela cidade, é sempre pego de surpresa por algum amigo na rua. O Telmo é o que todo mundo queria ser, um super-homem. Telmo leciona em 3 escolas, dá aula para cerca de 400 alunos, divididos em várias turmas do ensino médio e fundamental. Bom, a gente está aqui nessa classe, são os alunos do 6º ano, alunos do professor Telmo. A gente vai acompanhar um pouquinho da aula dele e saber como é que ele passa esses conhecimentos para os alunos, que técnica ele usa. Vamos lá? A muralha da China. Então, qual que era o objetivo, qual foi o objetivo da construção da muralha da China? De acordo com os alunos, a deficiência auditiva do professor não interfere em quase nada no andamento das aulas. Ele consegue ler a nossa boca, aí fica mais fácil para ele entender e a gente entender o lado dele também. Não tem dificuldade nenhuma? Não, tem a deficiência, mas não muda nada praticamente. Durante a aula, as dúvidas sobre os temas discutidos na classe vão logo desaparecendo. Basta levantar a mão e perguntar. Qual é o objetivo da muralha da China? O principal objetivo dela era a proteção do território chinês contra os invasores. Quantos quilômetros tem a muralha da China? Tem mais de 7.000 quilômetros de muralha da China. Com 27 anos de carreira, professor Telmo conta o que mais o emociona dentro da sala de aula. O que mais me emociona é eu saber que, por exemplo, eu estou dentro da sala de aula e que, de alguma forma, eu estou contribuindo com a formação deles. Eu tive o professor Telmo, que tinha uma limitação auditiva, mas eu aprendi muito com ele, mesmo sem eu perceber. Ele foi uma lição de vida para mim, entendeu? Para os colegas de escola, além de ser uma referência, ele é sinônimo de dedicação e profissionalismo. Sempre está de bem com a vida. Eu, ao longo desse tempo todo que eu conheço o Telmo, como colega de trabalho, eu nunca vi o Telmo de mau humor, nunca vi o Telmo desanimado, sempre está empenhado
por algum projeto, por alguma coisa que ele entende que é bom para a sociedade. E essa energia dele chega a ser contagiante? Olha, é contagiante porque a gente percebe que com toda a dificuldade dele não poder ouvir, ele supera em muitos aqueles que têm todas as condições normais e não faz o mínimo que o Thelmo faz. É um professor dedicado, que quer crescer e tudo é uma ajuda para a escola, um crescimento para a escola, né? Uma coisa diferente. Além das aulas em escolas públicas, o professor Thelmo também participa de vários projetos nas áreas de cultura, esporte e educação. Este, por exemplo, são aulas de informática para alunos da terceira idade. A mesma dedicação oferecida às crianças e jovens se repete nesta sala, frequentada por gente que tem mais de 60 anos, mas que ainda se sente motivada para conhecer o novo. Aqui, Thelmo não recebe para ensinar. É um trabalho voluntário que faz parte de um projeto de inclusão social criado por ele. Um ótimo professor, alegre, ensina muito bem, ó. Não aprende com ele quem não quer, viu? Ele bateu no nosso portão pedindo um trabalho voluntário. Se diz Thelmo Pereira, trabalho na escola e eu faço esse tipo de trabalho. Tem alguma coisa para mim? A gente abriu as portas para ele e aí estamos há quase 5 anos nesse projeto maravilhoso. Professor Thelmo Pereira é mais uma história de vida e de superação. Bom, então nós vimos hoje a muralha da China, a sua importância e o seu objetivo. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? No próximo bloco você vai ver. Quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela, a alternativa é usar o repelente. A reportagem depois do intervalo.